Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo, quero dar continuidade a este nosso projeto, ao estudo do livro de 2 Reis, hoje com os capítulos 9 a 12. Vamos juntos? Iniciando pelo capítulo 9, onde temos como primeiro destaque, Jeú é ungido rei de Israel. Em que circunstâncias Jeú foi ungido rei de Israel? É a nossa primeira questão. E temos a resposta lá em 2 Reis 9, 1 a 7 e depois 11 a 13. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: prepare-se, leve com você este vaso de azeite e vá até Ramote Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi. Entre no lugar onde ele estiver, peça que ele se levante do meio de seus companheiros e leve-o para uma câmara interior. Pegue o vaso de azeite, derrame o azeite sobre a cabeça dele e diga: assim diz o Senhor, eu o ungi para ser rei sobre Israel. Depois, abra a porta e fuja depressa. O rapaz, o jovem profeta, foi até Ramote Gileade. Quando chegou lá, eis que os capitães do exército estavam reunidos. Ele disse: capitão, tenho uma mensagem para o Senhor. Ao que Jeú perguntou: para qual de nós? O rapaz respondeu: para o Senhor, capitão. Então Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem derramou o azeite sobre a cabeça de Jeú e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu o ungi para ser rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Você porá fim à casa de Acabe, seu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Versículo 11, Jeú saiu e voltou para junto dos outros servos de seu senhor, que lhe perguntaram: está tudo bem? Por que esse louco veio falar com você? Ele respondeu: vocês conhecem esse homem, sabem as coisas que ele anda dizendo. Mas eles disseram: é mentira. Por favor, conte-nos o que ele diz. Então Jeú disse: assim e assim me falou, a saber, assim, diz o Senhor, eu o ungi para ser rei sobre Israel. Então eles se apressaram e, tomando cada um seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus. E tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Este é o texto que nos indica as circunstâncias que Jeú foi ungido rei de Israel. Então, de certa maneira, nós percebemos que não foi de uma forma tradicional, né? Primeiramente, foi meio até que escondido que Jeú foi ungido como rei de Israel. De certo modo, nós podemos observar que o que houve aqui foi um golpe de Estado, né? Uma vez que Jeú, ele não necessariamente seria rei, mas era da vontade de Deus que Jeú fosse ungido, porque ele acabaria com a casa de Acabe. E agora nós veremos de que forma isso vai ocorrer. Jeú mata Jorão e Acasias. Vem a questão 2. Por que Jeú matou Jorão e Acasias? O porquê é até um tanto quanto difícil de entendermos, mas o que nós podemos conceber é que a vontade de Deus era que estes homens não continuassem no poder. Jorão disse: preparem o meu carro de guerra. E eles o prepararam. Jorão, rei de Israel, saiu, e Acasias, rei de Judá, foi com ele, cada um em seu carro de guerra, e foram ao encontro de Jeú, e o acharam no campo de Nabote, o jezreelita. Lembram do campo de Nabote? Da vinha de Nabote? Ao ver Jeú, o rei Jorão perguntou: Jeú, você vem em paz? Ele respondeu: que paz, se ainda continuam as prostituições de sua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias? Então Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: é uma traição, Acasias. Mas
Jeú entesou o seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Então Jeú disse a Abidcar, seu capitão: levante-o e jogue-o no campo que era de Nabote, o jezreelita. Lembre-se de que quando eu e você juntos vínhamos andando a cavalo atrás de Acabe, o pai de Jorão, o Senhor Deus, pronunciou contra ele esta sentença: tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim neste campo eu darei a retribuição que você merece, diz o Senhor. Agora, pois, pegue-o e jogue-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Ragã. Mas Jeú o perseguiu e disse: matem também a este. E eles o atingiram dentro do carro de guerra, na subida de Gur, perto de Ibleão. Acasias fugiu para Megido, onde morreu. E deste modo, Jorão e Acasias serão mortos por Jeú. As circunstâncias exatamente nos apontam que Jeú matou estes homens porque ele foi designado para isso pelo próprio Deus. Porque Jorão e Acasias eram reis ruins. Basicamente isso. E aí nós temos a morte de Jezabel. Todos nós lembramos quem foi Jezabel, a mulher de Acabe, a mulher que manipulava Acabe, a mulher que fez com que Acabe matasse Nabote. E aí vem a questão: que profecia se cumpriu na morte de Jezabel? Vamos ler todo o texto que fala a respeito da morte dela. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então ela se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: correu tudo bem com Zinri, o assassino do seu senhor? Jeú ergueu o rosto, olhou para a janela e perguntou: quem está do meu lado? Quem? E 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então ele disse: joguem-na pela janela. E eles a jogaram. O sangue dela salpicou a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu, e depois disse: tomem conta daquela maldita e sepultem o corpo, porque ela é filha de rei. Mas os que foram sepultá-la não acharam dela nada mais do que a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú. Ele disse: esta é a palavra do Senhor que ele falou por meio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre a terra no campo de Jezreel, de maneira que ninguém poderá dizer: esta é Jezabel. Portanto, a profecia de Elias, o tesbita, se cumprirá na morte de Jezabel, uma morte trágica, pesada, mas merecida, uma vez que ela realmente foi uma mulher, uma rainha muito, muito ruim. Voltamos então, prosseguimos para o capítulo 10, né? Percebam que, segundo Reis, tem cenas pesadas. Tirem as crianças da sala, né? São cenas que, de fato, nos trazem um certo horror, né? Mas, muitas vezes, faz parte do juízo de Deus que fatos pesados ocorram, porque aqueles que sofrem, muitas vezes, são pessoas inescrupulosas, pessoas terrivelmente pecadoras, como Jezabel. Capítulo 10, temos como primeiro destaque: Jeú extermina a casa de Acabe. Quantos homens foram mortos da casa de Acabe a mando de Jeú? A resposta é 70. 70 homens. Sangue e mais sangue vai seguir o reinado de Jeú. Se vocês olharem antes, mata Jorão, mata Acasias, a morte de Jezabel, agora mais 70 homens da casa de Acabe. Então, o próximo destaque: Jeú encontra Jonadab. E aí temos a questão: quem foi Jonadab e o que ele fez com Jeú? Jonadab vai ser um homem que vai estar ao lado de Jeú nessa ação de fazer justiça.
E nós vamos ver no texto, né? Jeú saiu dali e encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro dele. Jeú saudou-o e lhe perguntou: você tem um coração sincero para comigo, assim como o meu coração é sincero para com você? E Jonadab respondeu: tenho. Então Jeú disse: se é assim, me dê a sua mão. E Jonadab deu-lhe a mão. Jeú o fez subir na sua carruagem e lhe disse: venha comigo e você verá o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou na sua carruagem. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da casa de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor tinha anunciado a Elias. Então Jeú vai matar mais um pouco, né? Não é suficiente. É claro que ele está fazendo justiça e está, muitas vezes, fazendo a justiça que Deus deseja. Precisamos frisar isso. Jeú mata os adoradores de Baal. E a questão é por que era importante matar os adoradores de Baal? E está muito claro, né? Os adoradores de Baal traziam problemas para Israel. Traziam idolatria para Israel. Traziam dificuldades para o reinado dos reis de Israel. Portanto, eles precisavam ser exterminados. É duro e difícil dizermos isso, porque nós estamos em um outro contexto. A nossa época, uma vez que Jesus veio, é uma época de oferecermos perdão, misericórdia. É uma época em que nós vamos levar o amor de Deus. E é uma época em que, se alguém não quiser receber o amor de Deus, está tudo bem. Nós não vamos matar ninguém por isso. Mas ali, era uma questão de vida ou morte. Se os adoradores de Baal vencessem, o que ia acontecer com Israel e com Deus de Israel? Ia sumir. Somente isso. Nós não estaremos aqui. Eu não estaria falando da palavra de Deus e vocês não estariam ouvindo. Portanto, é uma questão de vida ou morte. Era uma guerra. Não era simplesmente uma disputa religiosa. Não, era uma guerra. E numa guerra, infelizmente, ou você mata, ou você morre. Parece que nós temos uma opção. Não havia essa opção. Por isso que era importante matar os adoradores de Baal. Como ele diz lá no versículo 28, assim Jeú acabou com o culto a Baal em Israel. Era assim que terminava o culto, acabando com seus adoradores. Depois nós temos a morte de Jeú. Jeú matou tanto, mas chega um momento que também ele morre, né? Não tem como. Todas as pessoas aqui morrem. Quantos anos durou o reinado de Jeú e como ele morreu? Temos a resposta em 2 Reis 10, 35 e 36. Jeú morreu e foi sepultado em Samaria. E Jeoacá, seu filho, reinou em seu lugar. Jeú reinou sobre Israel em Samaria 28 anos. 28 anos foi o reinado de Jeú, um reinado sanguinolento, mas um reinado que foi da vontade de Deus. E nós não temos a causa da morte de Jeú, nem aqui, nem lá em 2 Crônicas. Seguindo então para o capítulo 11, nós temos como primeiro destaque Atalia, que usurpa o trono de Judá. E a questão 8. Quem era Atalia e como ela usurpou o trono de Judá? Temos a resposta em 2 Reis 11, versículo 1, onde nós lemos: quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. E assim, Atalia, ela vai procurar usurpar o reino. A rainha Atalia, mãe de Acasias e filha de Acabe e Jezabel, vai reinar por 6 anos. E vamos para o próximo destaque. Joás é ungido rei de Judá. Questão 9. Em que circunstâncias Joás foi ungido rei de Judá e quantos anos ele tinha? Essa é uma questão interessante. E nós vamos observar que Joás, ele era bem novo. Então, Atalia, a mãe de Acasias, vai reinar 6 anos, e foram anos sombrios da história da nação. Por pouco, a linhagem real de Davi não foi exterminada.
mas o pequeno Joás conseguiu escapar. E o sacerdote Joiada liderou um golpe bem planejado e praticamente pacífico que colocou Joás no trono. A monarquia constitucional foi restaurada e a lealdade a Deus reafirmada no juramento de uma nova aliança. E sabem quantos anos Joás tinha? Apenas e tão somente 7 anos de idade. Isso mesmo, 7 anos. Então, Atalia vai encontrar a morte. Em que circunstâncias ocorreu a morte de Atalia? É a questão de número 10. Eis a resposta lá em 2 Reis 11, 13 a 16, onde nós lemos: Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, veio para onde o povo estava, na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume. Os capitães e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Então Atalia rasgou as suas roupas e gritou: traição, traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas, dizendo: façam-na sair por entre as fileiras, e se alguém a seguir, matem-no à espada. Porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Então eles a prenderam, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi para o palácio real, onde a mataram. E assim, teremos mais uma morte, agora a morte da rainha ou ex-rainha Atalia. E por último, no capítulo 11, temos como destaque a aliança de Joiada. Quem foi Joiada e que espécie de aliança foi firmada por ele é a nossa 11ª questão. Joiada foi o sumo sacerdote. E lá nos versículos 17 e 18 do capítulo 11 de 2 Reis, nós lemos que Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Então, todo o povo da terra entrou no templo de Baal e o derrubaram, despedaçando os altares e as imagens de Baal. Matã, o sacerdote de Baal, foi morto diante dos altares. O sacerdote Joiada pôs guardas sobre a casa do Senhor. Então, o sacerdote Joiada vai fazer uma aliança, ele, o rei e o povo, com Deus. E chegamos ao último capítulo, capítulo 12, onde nós temos como destaque o reinado de Joás de Judá. Questão 12, por quanto tempo Joás reinou e como foi o seu reinado? Temos a resposta em 2 Reis 12, 1 a 3, onde nós lemos: no 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar, e ele reinou 40 anos em Jerusalém. Isso mesmo, 40 anos. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. A conspiração contra o rei Joás é o último destaque do último capítulo deste estudo de hoje. Quem foram as pessoas que conspiraram contra o rei Joás e qual foi o resultado desta conspiração? Nós vamos perceber lá nos versículos 20 e 21 do capítulo 12 de 2 Reis o seguinte: os servos de Joás se levantaram, fizeram uma conspiração e mataram Joás na casa de Milo, que fica na descida para Sila. Ou seja, foram os próprios servos de Joás. Josacar, filho de Semeate, e Josabade, filho de Somer, servos de Joás, o atacaram e ele morreu. Joás foi sepultado no túmulo de seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. É este o estudo dos capítulos. Passamos para o final, retomando os ensinamentos. Vou retomar aqui 4 ensinamentos que tivemos nestes capítulos de 2 Reis. Primeiro, o julgamento de Deus contra a casa de Acabe mostra que ele cumpre o que promete. Não tem como fugir daquilo que Deus prometeu fazer, ele vai fazer. Por isso, ao mesmo tempo que aqui são palavras difíceis, porque foram palavras de condenação, precisamos lembrar que quando Deus promete algo bom, ele também vai cumprir. Se ele prometeu que ele vem
Por meio de Jesus, ele vem. Se ele prometeu que Jesus iria voltar para buscar os seus, Jesus vai voltar. Se ele prometeu que todos aqueles que creem em Cristo terão vida eterna, todos terão. Todos aqueles que creem em Cristo. Por isso podemos confiar nas promessas de Deus. Segundo o ensinamento, Jeú estabelece um reinado de eliminação de idolatria, mas parcial. Porque apesar de tanta matança, ele não vai conseguir totalmente eliminar a idolatria. E aos poucos nós vamos percebendo isso, que os reis que aparecem ou são reis maus, ou são reis que tentam ser justos, que até conseguem parcialmente terminar ou eliminar a idolatria, mas não totalmente. E essa é uma lição para nós. Nós não podemos nos contentar com pouco no que se refere à nossa vida espiritual. Eu vou eliminar o pecado aqui aos pouquinhos. Um pouquinho eu ainda posso pecar. Não. Porque um pouquinho de pecado pode fazer eu perder a salvação. É claro que, mas então você quer dizer que somente os perfeitos vão herdar a salvação? Não é isso que eu estou falando. Nós sabemos que não existem pessoas perfeitas e que a nossa salvação depende de Cristo. Por outro lado, muitas vezes um pequenino pecado pode se tornar grandioso e pode sim nos afastar da fé. Terceiro ensinamento, Joiada, do sacerdote do Senhor, guia o jovem Joás. E é muito importante nós frisarmos isso. Ninguém existe nesse mundo sozinho. Todos precisam ser guiados, orientados, como o jovem Joás precisava. E que bom que ele encontrou Joiada, um bom sacerdote, que o guiou nos caminhos do Senhor. Mas, claro que isso não é garantia. Por isso nós temos o quarto e último ensinamento. Joás, que teve um início tão bom, tão promissor, teve um triste fim. Infelizmente, isso também pode acontecer. Por isso, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Precisamos vigiar. Precisamos alimentar a nossa fé. E assim nós podemos ter a plena certeza que será muito mais difícil de cairmos. Muito obrigado por assistir este vídeo. Eu espero que tenha sido de grande proveito e de edificação na sua vida. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano e amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro de 2 Reis. Fique na paz do Senhor.